Trouxe uma mensagem hoje que o Senhor falou comigo muito na conferência. Quem esteve na conferência aqui, levanta a mão. E teve uma ministração lá do pastor Eibe, que ele falava sobre o amor por almas. O desejo ardente que nós, cristãos, precisamos ter no coração de amar as pessoas. Mas esse amor, ele não é o amor que o mundo entrega, né? Esse amor não é um amor de reciprocidade. Porque é muito o amor que o mundo, né, que nós aprendemos, inclusive, é aquele amor que eu preciso receber para que eu possa dar. Não é isso? E não é esse amor que eu quero falar hoje. Hoje eu quero falar de um amor que, antes de tudo, ele nos foi dado, sem mesmo que nós merecêssemos. Esse amor não é o amor sentimento que comumente nós temos por aqueles familiares nossos, esposa, marido, né? Que é o amor eros. Não é amor de marido e mulher. Também não é o amor filéu, não é esse amor fraternal que a gente tem pelos amigos, pelos irmãos da célula. Não. Esse amor ainda é mais profundo. Esse amor que eu quero falar hoje é o amor ágape. É um amor desprendido. É um amor sem interesse. É um amor que nós, por nós mesmos, nós não somos capazes de entregar. Por nós mesmos, nós não conseguiríamos dar para ninguém. Porque esse amor, ele vem do trono de Deus, é o amor ágape. E para que nós possamos transbordar desse amor, é necessário que antes nós recebamos esse amor. E nós já o recebemos. Todos nós que entregamos a nossa vida a Jesus, que já reconhecemos Jesus como nosso Salvador, esse amor já está em nós. E Ele já nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Então esse amor já nos foi dado, de graça. Interessante, que quando eu preparei essa palavra uma semana atrás, eu não lembrei da Santa Ceia, né? Mas é muito pertinente essa palavra a um culto de Santa Ceia. Porque não tem prova de amor maior do que o que Deus fez por nós. Essa é a maior prova de amor que nós podemos perceber. É que Deus nos amou tanto. Deus nos amou de tal maneira a ponto de entregar o seu próprio filho, que não devia nada, que nunca pecou, que era justo, mas ainda assim, por amor de mim, por amor de você, se entregou à cruz. E uma morte, por sinal, muito humilhante, né? Eu quero falar com você hoje sobre o poder do amor. O poder que esse amor faz nas nossas vidas. O poder que esse amor pode acarretar na vida de outra pessoa quando eu me permito transbordar desse amor. Sabe? A relevância que esse amor tem na minha comunidade, no meu trabalho, na minha cidade, quando eu me permito, uma vez que recebi, entregar para outras pessoas. Esse amor que, em primeiro lugar, tem um poder sobrenatural, porque não é um amor nosso, é o amor de Deus, e Deus é a essência desse amor. Ele é o verdadeiro amor. Amém? Nessa hora você diz, glória a Deus! Aleluias! Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 13, no versículo 1 ao 12º, ao 12. Diz assim a palavra, Paulo fala aos coríntios:
Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha a fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito, desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então, veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Amém? Paulo está dizendo aqui aos Coríntios: tudo que vocês fizerem, tudo que vocês fazem, se não houver o amor de Deus em vocês, de nada vale. De nada vale irmos ao culto todo domingo, sem falta, irmos ao culto. Toda semana irmos às células, dizimar, ofertar. Mas se o nosso coração não tiver transbordante desse amor de Cristo, para que as pessoas que estão ao nosso redor possam sentir esse amor, possam perceber esse amor, que nós possamos ser esse reflexo desse amor, de nada vale. Se a nossa motivação em servirmos ao Senhor, seja no ministério, seja pregando, seja segurando uma plaquinha, não for movida por esse amor, de nada vale. Nós até fazemos o certo, mas a maneira não é correta. Paulo diz aqui que esse amor, está dizendo para os coríntios, esse amor não é de fato o amor que o mundo prega. Não. Esse amor é um amor que desce do trono de Deus, que nos inunda, a ponto de nós podermos refletir esse amor, mesmo sem abrir a nossa boca. Mesmo sem precisarmos pregar para alguém. Hoje nós vivemos num mundo que as pessoas, infelizmente, elas buscam os seus próprios interesses. A violência tem tomado conta. E a gente percebe que o amor de muitos estão esfriando, de muitos cristãos. Inclusive a Bíblia fala disso lá em Timóteo. E nós, irmãos, como cristãos genuínos, nós precisamos estar atentos a isso, sabe? Nós precisamos tomar posse desse amor, desse poder que há no amor de Deus, para que nós sejamos a relevância para essa cidade, que nós sejamos o canal, um instrumento de Deus para a transformação dessa cidade, desse estado, desse país e do mundo. Amém? Porque esse amor, ele tem o poder de salvar.
Esse foi o amor que salvou a cada um de nós, que eu acabei de falar. Deus amou tanto. Deus amou tanto esse mundo, mas tanto, que mandou o próprio Filho a estar no nosso meio, a passar pelas nossas aflições, a sentir as nossas dores, a entender como é o nosso coração. E é por isso que Ele intercede por nós, ao lado do Pai, porque Ele entende o que nós passamos. Mas o amor de Deus é tão sobrenatural, é tão inexplicável, que Ele foi capaz de mandar o próprio Filho para morrer por nós. Eu estou lendo o livro de Ezequiel, e é interessante que quando eu terminei o livro de Jeremias, eu adentrei no livro de Ezequiel. Tem hora que eu estou lendo Ezequiel, e para mim eu estou lendo Jeremias ainda. Porque nós vimos um povo tão obstinado. Nós vimos um povo de coração tão duro, tão servil, tão, sabe, um povo que o profeta era dizendo para eles: olha, busquem ao Senhor. Olha, virá do norte um rei poderoso que levará vocês cativos, que vai massacrar vocês, que vai humilhar vocês, que vai levar seus filhos como escravos para a Babilônia. E depois de Jeremias veio Ezequiel dizendo: olha, depois virá outro rei, os persas, os assírios, que vão massacrar vocês. Se rendam ao Senhor, se voltem para o Senhor. Mas esse povo não conseguia ver isso. Mas lá na frente, a gente lê Deus dizendo para ele: eu bem sei os planos que tenho ao vosso respeito, planos de prosperar vocês, planos de dar uma esperança para vocês, planos de dar um futuro para vocês. Me busquem, busquem que vocês me acham, procurem a minha face, que eu vou redimir vocês. Eu tenho um lugar especial para vocês. Eu tenho um lugar onde vocês comerão do melhor dessa terra. Eu tenho um lugar onde vocês viverão a plenitude. Esse lugar chama-se a minha presença, o meu amor, o meu secreto. Esse é o lugar. Mas ainda assim o povo não se curvou. E mais uma vez, o Senhor prova seu amor, mandando Jesus para nos salvar. Sabe, queridos, eu escutei algo tão forte, tão forte, tão forte, que é muito egoísmo da minha parte. Muito egoísmo da minha parte. Receber esse amor dentro de mim. Esse amor que me transformou. Esse amor que salvou a minha família. Esse amor que transformou a minha vida num novo homem. E não compartilhar esse amor com ninguém. Eu seria muito egoísta. Muito egoísta. Ser salvo e dizer assim: está tudo bem. Eu já estou salvo mesmo. Eu posso simplesmente sentar no banco, ir para o culto e voltar para a minha casa. No meu trabalho eu trabalho, no meu lazer é meu lazer, os meus negócios são meus negócios, não preciso falar de Jesus para ninguém. E por conta desse pensamento que eu creio que ninguém tem aqui, mas muitos cristãos têm, por conta desse pensamento, tem muitas pessoas morrendo e indo para o inferno. Você sabia que hoje pessoas já tiraram a sua própria vida? Você sabia que hoje alguém colocou uma corda no pescoço e saltou de um banco, de um lugar? Você sabia que hoje no mundo alguém já deu um tiro na cabeça, já tomou veneno? Sabe por quê? Porque elas não tiveram a oportunidade de conhecer esse amor que salva. Eu não estou falando da terra, não. Não estou falando daqui. Eu não estou falando desse tempo, irmãos.
Isso aqui é muito passageiro. Isso aqui é um estalar de dedo em relação à eternidade. Esse tempo que vivemos aqui é infinitamente incomparável ao tempo da eternidade. E seria muito egoísmo da minha parte eu ser cheio desse amor que me salvou, que me resgatou, e não compartilhar desse amor com outra pessoa. Porque esse amor salva. Esse amor salva vidas. Esse amor, queridos, sabe, é capaz de transformar a vida de alguém que o mundo diz que não tem mais jeito, que a sociedade ignora. Mas quando nós entendemos esse amor que salva, esse amor que já nos foi dado de graça, esse amor que nos foi dado, sabe, sem nos cobrar nada. Quando nós entendemos isso, muitas pessoas serão salvas. Quando Jesus estava na cruz, existiam 2 homens ao lado dele, 2. Um deles disse assim: se tu és mesmo o rei, se tu és mesmo o filho de Davi, como estão dizendo, o rei dos judeus, por que tu não se sai dessa cruz? O outro olhou para Jesus e viu nele esse poder. E disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. E Jesus falou para ele: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Sabe, irmãos, eu acho que não tem coisa mais gratificante de você ver uma vida salva. Não tem coisa mais gloriosa. Eu me emociono porque eu era esse cara. Eu era esse cara que estava largado, que estava na lama, que estava no fundo do poço, e um dia alguém me amou. Um dia alguém me apresentou esse amor de tal maneira que eu não consegui mais viver aquela vida. Sabe? E eu não me conformo de viver essa vida sem pregar o amor de Cristo para outras pessoas. Eu não me conformo, eu digo para Deus: Senhor, eu vou fazer o que for possível para te servir, mas não tem a ver com isso aqui. Isso aqui não tem nada a ver, isso aqui. Isso aqui é apenas uma obediência de servir a minha igreja local. Eu quero servir ao Senhor, levando esse amor para outras pessoas, sabe? Sem interesse nenhum. Sendo paciente com elas, sabe? Nós já vivemos num mundo que julga tanto. Nós já vivemos num mundo que acusa tanto. Você já viu aquela palavra que prega para o pregador? É essa palavra que eu estou pregando para vocês. Eu fui ministrado por essa palavra. Essa palavra ministrou ao meu coração o quanto que eu preciso ser mais amoroso. Mas não é o amor do mundo, não é o amor do mundo. Porque se eu pensar no amor do mundo, na hora que alguém me der uma apunhalada, eu vou me afastar dele. É o amor à atitude. É eu decidir amar mesmo quem não me ama. É eu decidir amar mesmo alguém que fala mal de mim, mesmo alguém que me apunhala pelas costas, mesmo alguém que não passa a mão no meu ombro e dá palminhas a mim no meu ombro, mesmo aquela pessoa que não me elogia, que diz que não gosta da minha pregação, que diz que não me vê como líder, que diz que eu não sou isso que eu aparento ser. Eu decido amar, porque antes o Senhor me amou. E quando nós entendemos isso, nós saímos dessas 4 paredes e vamos fazer algo sobrenatural nas ruas, nas empresas, nas faculdades, nos lugares onde nós estivermos, porque o amor salva. O amor de Deus, irmãos, é suficiente para salvar qualquer pessoa em qualquer situação. O amor de Deus é suficiente. Não adianta. Eu amo, sabe, os dons espirituais. Eu vivo isso. Eu acredito nas profecias. Eu creio em tudo isso. Mas sabe, irmãos, se não houver amor, de nada vale.
De nada vale. Paulo estava dizendo isso para os coríntios, sabe? Vocês precisam profetizar, claro. Vocês precisam, sabe, se mover dentro da igreja, criar grupos, fazer coisas, ajudar pessoas. Mas acima de tudo, amem como Deus amou. Olhem para as pessoas como Jesus olha. Sabe? Como o Senhor tem ministrado ao meu coração sobre isso. Porque sabe como é que Deus nos vê? A sua imagem e semelhança. Enquanto o mundo fala para a gente que você é isso, que você é aquilo, sabe o que Deus diz? Você é sacerdócio real. Você é nação santa. Você é povo escolhido por mim para reinar sobre essa terra. É isso que Deus fala ao nosso respeito. Então nós não somos aquilo que o mundo nos rotula. Mas nós também, como cristãos, como conhecedores desse amor que salva, nós não podemos rotular pessoas. Nós não podemos desprezar as pessoas. Amém, queridos? O poder do amor transforma. O poder do amor transforma a vida. João 4,19 diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Efésios 1, 4, 5, acredito que não esteja no slide, fala assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Irmãos, interessante a profundidade desse versículo. Deus nos escolheu nele para sermos santos, sermos separados. Irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? É uma pessoa que não dá possibilidade para que outras pessoas o apontem com os erros dele. Mas aonde? Na sua presença. Na presença dele. Então Deus nos escolheu para sermos esse povo. Esse povo que é tomado pelo seu amor. De tal maneira que nós vamos fazer o possível para glorificar o nome dele onde nós estivermos. Nessa hora você diz: glória a Deus. É somente por meio desse amor que nós conseguiremos ser irrepreensíveis. Pela força do nosso braço, nós não conseguiremos. Não dá. Nós não conseguiremos. É esse amor que transforma as nossas vidas. Para que exemplo maior, queridos? De Paulo. Outra coisa que eu aprendi na conferência, tremendo. Sabe? Paulo, um perseguidor da igreja. Se você quer conhecer um pouco mais, leia Atos 9, todo o capítulo de Atos 9. Mas eu vou contextualizar por conta do tempo. Paulo era um perseguidor da igreja cristã. Paulo, ele pegava a autoridade do rei para ir nas casas, pegar as pessoas que professavam a fé em Cristo Jesus, as pessoas que estavam falando desse Nazareno, ele pegava, amarrava, acorrentava, saía arrastando, quando não, matava. Paulo era terrível, e crendo ele que fazia aquilo para Deus, inclusive, porque ele era um fariseu. Só que chegou um momento que esse amor sobrenatural alcançou Paulo, quando ele ia para Damasco. Ele caiu por terra, caiu ao solo, e não foi do cavalo, mas ele caiu. A Bíblia não fala de cavalo, estou brincando com você, mas não tem problema não, se você acreditar que foi do cavalo. Isso é irrelevante. Mas a Bíblia diz que ele caiu, e ele escutou a voz de Jesus dizendo: Paulo, por que tu me persegues? Olha o amor de Cristo como é sobrenatural. E Paulo saiu dali, e foi para a casa de Ananias, e um homem chamado Barnabé decidiu cuidar de Paulo. E Paulo foi tão transformado, que escreveu metade do novo evangelho que nós lemos hoje. Sabe, queridos? E não para por aí. A quantidade de pessoas que foram transformadas por meio da vida de Paulo é imensurável. Sabe o que eu aprendo? Sabe o que eu aprendi? Que nós somos uma potência na mão de Deus quando nós nos permitimos.
Que nós somos uma potência, nós somos uma bomba atômica. Quando nos permitimos ser cheios desse amor, quando nos permitimos ser usados por Cristo Jesus, as pessoas que estiverem ao nosso redor, elas vão ser cheias do Espírito Santo, sem nós sequer abrirmos a nossa boca. Porque esse amor, ele é irresistível. Esse amor de Jesus, quando ele nos toca, quando ele nos enche, não tem como viver em outro lugar mais. Sabe? Somente esse amor, queridos, é capaz de transformar esse mundo. Somente esse amor. Somente esse amor consegue transformar uma vida. É por isso que tem grande parte das pessoas, quando vê alguém que está lá no mundo, que é um viciado, que é um, sabe, que vive na criminalidade, uma prostituta, um homossexual, qualquer coisa que vê, às vezes não acredita. Não acredita. Sabe por quê? Porque não compreende esse amor de Deus. Porque o amor de Deus, grava isso no teu coração que eu vou dizer agora. O amor de Deus não tem a ver com quem nós somos, tem a ver com quem Ele é. Eu vou repetir para você. O amor de Deus não tem a ver com quem nós somos, tem a ver com quem Ele é. E Ele decidiu nos amar. Ele decidiu nos transformar. Ele decidiu que nós sejamos suas testemunhas, onde quer que nós estejamos. Só depende de nós receber desse amor, tomar posse dele e transbordar desse amor. Quem experimenta esse amor não consegue permanecer o mesmo. Quem prova desse amor não consegue permanecer o mesmo. O amor liberta, irmãos. O amor liberta. Eu sou prova viva disso, mas conheço N pessoas que também foram libertas por esse amor. Existe uma passagem que está lá em João 14, João 4, depois também você lê com calma, que fala sobre uma mulher que estava no poço tirando água e Jesus parou lá para conversar com ela, a mulher samaritana. E Jesus faz algumas perguntas a ela e entende que aquela mulher tem uma identidade corrompida. Ele entende que aquela mulher, ela acredita em Jacó, no patriarca, mas ainda não provou do amor de Deus, verdadeiramente. E ele fala para ela, começa a conversar com ela, e ele fala para ela que vai dar uma água para ela. E ela diz, como? Se nem balde tem você, você não tem nem corda, como é que você vai tirar a água desse poço? E ele diz, olha, eu vou te dar uma água que você nunca mais vai ter sede. Eu vou te dar uma água que você não vai ter vontade de tomar outra água. Está aqui em João 4, 13 e 14. Diz assim, Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, que é a água que ela queria tirar. Mas ele diz, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Você já viu uma fonte jorrando água? Essa é a transformação que Deus quer fazer nas nossas vidas. Essa mulher desacreditada, essa mulher promíscua, já fora casada com 4 homens, já estava no 5º. Provavelmente essa mulher era vista na comunidade dela como uma mulher sem valor. Provou do amor de Deus por meio de Jesus, recebeu a identidade de Cristo sobre ela. Entrou naquela cidade e disse, eu conheci o profeta, o filho do Messias, filho de Davi, o Messias, eu conheci. Ele falou quem eu sou, ele falou de mim. E essa mulher começou a pregar. E sabe o que é que a Bíblia diz em João, lá na frente? Chegou um momento que ela não precisou mais pregar, porque o povo cria no que ela tinha falado. E o povo saiu em busca de Jesus. Sabe o que eu quero dizer para você? Que quando nós estamos cheios do amor de Cristo,
as nossas atitudes, o nosso comportamento, o nosso agir vai fazer que as pessoas busquem a Jesus. Que as pessoas conheçam a identidade dela. Quando as pessoas conhecem a identidade dela, meus irmãos, elas são libertas. Sabe? O amor de Cristo quebra cadeias. O amor de Cristo quebra maldições. Liberta. Liberta de depressão, liberta de síndrome do pânico, liberta de ansiedade. E de forma alguma eu quero dizer para você, eu não estou sendo negacionista quanto ao cuidado médico. Por favor, não estou falando isso. Se realmente está um caso mais crítico, procura um profissional. Os profissionais são homens usados por Deus com dons para usar a medicina para curar. Mas eu quero te dizer também que grande parte desses tormentos emocionais são por falta de identidade de quem são em Cristo Jesus. Sabia? E quando essas pessoas conhecem verdadeiramente esse amor, elas são libertas. Quantas famílias eu conheci e conheço que estão em fase de destruição, porque ainda não conheceram esse amor. Um dia eu conversando com um casal, e eles tinham decidido, um dia, está com uns 3 anos, eles tinham decidido a separar. Eu falei para ele, queridos, Deus não é a favor disso. O Senhor abomina o divórcio e tal. Aí ele falou para mim, irmão Gilson, eu sei, só que eu acho que tem uma coisa de família. Porque o meu avô se separou da minha avó. O meu pai se separou da minha mãe. Então eu acho que eu estou só nessa sequência, nesse caminho aqui, ó. E eu disse para ele, isso é mentira de Satanás. Nós vamos quebrar agora essa amarração. Nós vamos quebrar agora essa maldição. Eu vou orar com vocês. E essa maldição vai ser quebrada. Porque o sangue de Jesus tem poder para libertar. O amor de Jesus tem poder para nos libertar de todo grilhão, de toda corrente, de todo vício, de toda maldição, de toda amarração. Ele tem poder para isso. E uma vez, queridos, que nós entendemos desse amor, nós podemos levar essa libertação também para outras pessoas. Tem pessoas, você sabia que tem pessoas que não conseguem ler um capítulo da Bíblia? Elas não conseguem. Tem pessoas que até passam aqui, em frente a qualquer igreja, e pensam, estou precisando tanto, eu queria tanto ir, mas elas não têm força. Elas estão aprisionadas. Aprisionadas. E nós que já recebemos esse amor que tem esse poder de libertar, nós precisamos ser esse agente. Agentes que vão levar esse amor para essas pessoas e elas serem libertas. Quantas e quantas pessoas estão aí, sabe, aprisionados, sem conhecer o amor de Cristo. O amor cura. O amor cura. O amor de Cristo nos cura dos traumas que a gente carrega. Que também por conta muitas vezes da nossa identidade que não está firmada em Cristo. Aí a gente volta lá para aquela criancinha que foi rejeitada. Aquelas palavras que nós escutamos, que colocaram a gente para baixo. Vez ou outra nós voltamos para aquele relacionamento de 10 anos atrás, pelo qual nós fomos traídos e por conta disso nós decidimos não ser fiéis. Porque acreditamos que se formos fiéis, vamos ser traídos novamente. Eu vivi isso. Pessoas que foram enganadas, que não conseguem confiar mais em ninguém, porque acreditam que na hora que confiar em alguém, vão ser enganadas de novo. Precisa ser curado. Pessoas que carregam mágoa no coração, que se sentem como a última do último. Que acha que Deus não ama,
que acha que as pessoas que estão ao seu redor não amam, que acha que ele não tem importância nenhuma, e por conta disso, preferem viver isolado dentro de um quarto, em estado de comiseração, porque não conhecem o amor de Cristo. E essas pessoas não virão para a igreja, não irão para a célula. Como elas serão libertas? Se não tiver quem pregue, como que elas escutarão a palavra? Se não tiver alguém que se coloque na brecha para levar a cura para essas pessoas que estão atordoadas emocionalmente, que estão feridas na alma, e não tem culpa disso, porque muitas vezes nem percebe que são assim. Apenas carregam essa dor dentro de si. Mas existe um nome que está acima de todo nome. Jesus Cristo. Ele cura. Ele liberta. Ele salva. Amém? E ele continua fazendo isso até hoje. Tem uma história na Bíblia que fala que 4 homens iam até Jesus levando um enfermo na maca. Só que quando eles chegaram na casa, tinha muita gente ao redor da casa. Eles não conseguiam entrar. E esses homens destelharam parte do telhado, pegaram esse homem, colocaram lá em cima. E Jesus disse: pela fé dos seus amigos, seus pecados estão perdoados. E os fariseus, pensando, disseram: quem é esse que perdoa pecado? E Jesus disse para ele: não seria mais fácil eu dizer que ele está curado? Mas eu quero perdoar os pecados dele. Mas ainda assim, pega a tua maca, levanta e anda. Sabe o que eu quero dizer para você, querido? Que Jesus, o amor de Jesus, que nós precisamos ser como esses 4 homens, que vai pagar o preço por aqueles que não têm chance, que não têm condições de se aproximar de Jesus ainda. Que nós seremos esses 4 homens que não mediram esforço para levar alguém para Jesus. Porque quando essa pessoa se aproxima de Jesus, os pecados delas são perdoados, elas são curadas, elas são libertas e elas são salvas. Aleluias! Glória a Deus por isso. Então a fé desses amigos moveu o coração de Jesus. E é importante que nós tenhamos esse coração desses 4 jovens. O amor também restaura. Lucas 19, 5, 6 diz: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Sabe, queridos, Zaqueu era um homem, era um cobrador de impostos, corrupto, detestado pelaquela comunidade. Quando soube que Jesus vinha, ele era pequenininho, mas ele queria muito se aproximar de Jesus. Então ele subiu numa árvore para ver Jesus passar. E o amor de Jesus encontrou aquele homem. Tem muita gente pequenininha, se achando pequena, se achando indigna de estar com Jesus. Tem muita gente escondido. Tem muita gente, queridos, em fuga, como o Gabriel pregou semana passada. Tem muita gente com a mentalidade de fuga, preso às coisas do passado, preso aos pecados que fizeram no passado, preso à vida que tinha no passado, olhando para si mesmo e dizendo: eu não sou digno desse amor. Eu não sou digno desse amor. E por conta disso, estão vivendo uma vida miserável. E nós precisamos transbordar esse amor e dizer para eles: vem cá, vamos lá, vamos conhecer a nossa célula. Vamos conhecer um pouco mais de Jesus. Deixa eu falar desse amor para você. Esse amor não olha as suas ações, não. Esse amor não quer saber o que você fez ontem e o que você vai fazer hoje. Não, deixa eu te explicar uma coisa, querido. Nada, absolutamente nada que façamos aumentará ou diminuirá o amor de Deus por nós. Nada. Ele decidiu nos amar. É incompreensível isso.
Não cabe na nossa mente como que eu, alguém tão falho, eu, alguém tão fraco, eu, alguém tão desprezível, eu, alguém tão incapaz, Deus pega, tira lá de um poço de lama, todo sujo, todo imundo, me banha, me limpa, coloca roupas novas em mim e diz assim: agora eu vou te usar como meu servo, para levar amor para outras pessoas. Mas ele não falou isso para mim não, só para mim não. Ele fala para você também agora. Ele fala para cada um de nós que sejamos instrumento para levar esse amor. Sabe, queridos, Deus restaura. Deus restaura famílias. Deus restaura. Deus restaurou meu casamento. Deus restaurou a minha casa. Eu creio que Deus quer restaurar também a sua casa, se porventura está precisando. Eu creio. Deus restaura seus negócios. Só confiamos nele, nos apossamos desse amor que existe em Deus, porque o amor é o próprio Deus, ele é a essência do amor. Quando nós confiamos nisso, nós nos deixamos ser restaurados. Porque quando nós tomamos posse desse amor, nós não queremos viver em outro lugar, a não ser no lugar que agrada a Deus. E quando nós entramos nesse lugar, queridos, não dá mais. As coisas, aquelas coisas velhas, é como diz em 2 Coríntios 5,17. Eu consigo entender claramente o que diz 2 Coríntios 5,17. Quando nós recebemos desse amor, aquelas coisas velhas não servem mais. Não servem. Aquele vício não serve, não cabe mais na minha vida. Aqueles palavrões, não, eu tenho um nojo de falar. Eu não falo nem contando uma história. Nem quando vou falar do meu passado. Nem quando vou contar do meu passado, eu falo as coisas que eu falava ontem, porque eu me sinto envergonhado. Sabe? Isso é restauração. Isso é restauração. Eu não consigo lembrar sequer que bebida existe. É sério, irmãos. Eu só lembro quando eu vejo uma propaganda, porque aí eu sei que existe, né? Eu vejo uma propaganda, eu digo, realmente existe ainda. Quando eu passo em algum lugar que alguém, né, tá com a garrafa na mão, e eu sei que aquela garrafa é de bebida, aí eu lembro que a bebida existe. Fora dessa situação, eu não lembro que bebida existe. E isso é poder de Deus sobre a minha vida, porque eu não era capaz de fazer isso acontecer. Isso é restauração genuína de Deus, do amor de Deus sobre mim. E muitas outras coisas. E eu tenho certeza que você tem um testemunho de algo que Deus restaurou na sua vida. E essa restauração, ela veio por meio do seu amor. Amém? Nós somos, queridos, um vaso na mão do olheiro. Do olheiro, né? Oleiro. Nós somos um vaso na mão do oleiro. E deixa eu lhe dizer, quantas vezes for necessário, Ele vai nos restaurar. Quantas vezes nós nos quebrarmos, Ele vai nos restaurar. Quantas vezes for necessário, Ele vai nos dar um novo caráter. Quantas vezes for necessário, Ele vai transformar nossa mente por meio do Espírito Santo. Aí nós vamos entender, sabe? Não vos amoldeis ao padrão deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente, para que podeis provar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Somente assim nós podemos perceber essa restauração em nós, renovando a mente, deixando o Espírito Santo nos restaurar, nos permitindo ser lapidado, nos permitindo ser poldado. E sabe, queridos, dói. Poldar dói. Ser lapidado dói. O ouro, para ser reluzente como é, o ouro para ter esse brilho que ele tem, para se tornar, sabe, essa barra, esse cordão, ele precisou passar pelo fogo. O fogo que purifica. E o fogo mora dentro de nós, o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que restaura. É o Espírito Santo que nos restaura.
Aleluias. O amor une e sustenta. É o amor que nos une aqui. É esse amor que nos faz, em pleno dia da semana, nós estarmos tão atarefados, tão cheios de coisas para fazer, e nós dizemos, eu preciso ir para a minha célula, porque eu quero estar com meus irmãos da célula. É esse amor que nos une, que faz com que sejamos corpo de Cristo, eclésia, igreja, unidade. É esse amor que permite que nós olhemos para o irmãozinho que ainda não está tão restaurado, tenhamos misericórdia ao invés de apontar o dedo. É esse amor que permite que nós olhemos para alguém que caiu, que pecou, que cometeu algo terrível, e cheguemos a ele e dissemos, meu irmão, vem cá me dar a tua mão, eu vou te ajudar. Porque Deus não te chamou para estar nessa situação. Você não foi escolhido para estar mendigando. Você não foi chamado por Deus para viver comendo migalhas. Você não foi chamado por Deus para viver sofrendo. Deus te chamou para ter uma vida abundante, uma vida plena, uma vida próspera. Em todas as áreas. Somente esse amor nos dá a condição de termos essa sensibilidade. O amor é que sustenta, é que nos sustenta na caminhada. Porque às vezes na caminhada nós também somos feridos. Na caminhada nós também temos alguns percalços. E é esse amor, sabe? É esse amor que o Senhor coloca dentro de nós, que brota do trono de Deus, que nos faz dizer, Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Eu não vou sair da igreja. Eu não vou sair da célula. Eu não vou abandonar o meu irmão. Sabe? Falhou comigo, o pastor falhou comigo. O pastor falhou comigo severamente. Aí a gente diz, não, mas eu, ainda assim, é por Jesus, eu não vou sair da igreja. O irmão da célula me feriu. O irmão da célula falou coisas que eu não queria escutar. Mas eu também já falhei com Jesus e Ele me perdoou. Eu também já falhei com Deus e Ele me perdoou. Então eu vou perdoar o meu irmão. Talvez ele não saiba o que ele falou. Talvez ele está passando por alguma situação e ele não conseguiu ainda digerir essa situação. E por conta disso, ele soltou algo que eu talvez nem quisesse soltar. Eu vou ajudar o meu irmão. É esse amor que une. É esse amor que sustenta. Amém? Fique de pé.